Bom, para fazer só essa introdução aqui dos desafios do próximo governo, eu quero deixar de cara esses três. Parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos para que o dinheiro circule na economia e pare de sangrar os cofres públicos. Estabelecer limite para os juros. Não é possível que o Brasil continue praticando os maiores juros do planeta sem justificativa técnica ou econômica. É um abuso, é uma transferência de dinheiro do povo, da sociedade e dinheiro público para banco. E barrar esse esquema fraudulento da securitização, que é um anseio do mercado se apoderar diretamente da arrecadação tributária antes que o dinheiro chegue ao orçamento público. Então, esses três pontos eu colocaria inicialmente para que o nosso professor Matias também fale, né, da opinião dele. Quais os principais desafios desse governo? É seguir o que o mercado quer, Matias? Arroz fiscal ou enfrentar o sistema da dívida? Então, veja, Maria Lúcia, você falou dessas três medidas, eu adicionaria uma quarta, que é a questão da revogação da emenda constitucional 95. Esse, inclusive, foi um tema objeto de debate durante a campanha eleitoral. Você falou do Henrique Meirelles, que é um dos nomes cotados para assumir a pasta da economia, aliás, o Ministério da Economia, que resultou da famigerada fusão do Ministério da Fazenda com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, um super ministério dirigido pelo ministro Chicago Boy Paulo Guedes, e como parte também do desmonte da administração pública brasileira, e, digamos, mas o Meirelles como um nome cotado, digamos, na entrevista que ele concedeu ao Valor Econômico, na quinta-feira anterior à eleição, no dia 27 de outubro, ele, de certa maneira, já expressando um pouco isso e tentando pautar algo que compete, né, àqueles que, digamos, são expressão do clamor social que se colocou a visão dele, tentando, de alguma maneira, influir na própria visão do presente no discurso de Lula a respeito dessa proposta. Então, é muito importante que a gente amplie esse debate, né, porque o Meirelles declarou nessa entrevista o seguinte, palavras dele: estamos vivendo uma política de aumento do tamanho do governo, aumento de gastos públicos. O que foi desmoralizado foi a política fiscal, porque o governo achou todas as formas possíveis para driblar o teto. E, nesse sentido, inclusive, ele coloca a reforma administrativa como uma das medidas que abririam o espaço fiscal, e já houve a live que você mencionou, trazendo todo o debate a respeito das consequências disso. E o Meirelles, ao colocar a necessidade de se ampliar, porque não estava previsto na lei de diretrizes orçamentárias, para reger a LOA do próximo ano, os recursos, a origem dos recursos para complementar o chamado Auxílio Brasil, digamos, ele coloca a necessidade de se criar um espaço fiscal para implementar essa política social e, ao mesmo tempo, abrir um espaço fiscal mais para frente mediante a reforma administrativa. Quer dizer, ele está, de alguma maneira, tentando influir para que a revogação da emenda constitucional 95 deixe de ser pauta de governo. Então, aqui eu quero chamar a atenção no discurso do próprio presidente Lula, que disse o seguinte, durante a campanha: e o teto de emprego, e o teto da saúde, e o teto da educação, e a responsabilidade social? Um governo que é sério não precisa de lei de teto de gastos, e menos ainda para depois ficar fazendo autorizações orçamentárias por fora. Então, vejam, esse é um ponto que eu gostaria de concentrar minha fala nessa rodada, estimada Maria Lúcia, porque, digamos, essa é uma das questões mais importantes, junto com o limite de juros e os outros temas técnicos que você colocou, que, inclusive, não se precisa necessariamente de maioria no Congresso Nacional, porque fazem parte de certas medidas que podem ser tomadas com o poder discricionário do Poder Executivo, né? Embora outras a gente vai precisar lutar para, digamos, derrogar a Lei 179, que concedeu, a lei complementar que concedeu independência jurídico-formal à autoridade monetária brasileira. Enfim, mas eu gostaria de comentar essa questão da emenda do teto dos gastos, até porque ela foi uma cunha introduzida na época de Cunha, aqui para usar um trocadilho, uma cunha introduzida na Constituição Federal que não tem precedentes internacionais. Nós podemos aqui mencionar um estudo do economista Francisco Lopreato, do Instituto de Economia da Unicamp, que especialista em finanças públicas e que publicou em fevereiro deste ano um estudo intitulado Regras Fiscais, o Olhar Internacional e a Experiência Brasileira. E ele chama atenção, né, para a caráter sem paralelo de uma âncora fiscal como essa, que trouxe todas essas consequências. E, diante disso, nós temos já uma energia social na sociedade brasileira, no âmbito dessa própria campanha eleitoral, que tem formado um amplo consenso, de A até Z, sobre a necessidade da revogação dessa famigerada emenda, quer dizer, um consenso que vai desde economistas críticos que questionam o capitalismo, até economistas vinculados à classe empresarial, como André Lara Rezende, desde parlamentares que questionam de conjunto o tripé macroeconômico neoliberal, formado por juros altos, câmbio liberalizado e superávites fiscais,
até parlamentares que propõem medidas mais comedidas, porém sem abrir mão da necessidade de derrogação do famigerado teto de gastos. Quer dizer, um consenso que vai desde aqueles e aquelas que discutem e analisam tecnicamente esse tema, que é muito importante, e há a expertise acumulada nisso, até aqueles e aquelas que nos movimentos populares discutem em linguagem de educação popular que o trabalhador e a trabalhadora, o pobre, a periferia, tem que caber no orçamento federal do Brasil. É um país que é uma das 10 economias do mundo, mensuração quantitativa da riqueza em termos de PIB, mas nos assombra no 85º, 86º lugar no IDH das Nações Unidas. Agora, isso tem alternativa, e a Auditoria Cidadã e as suas diferentes campanhas estão justamente para propor e fazer esse debate na sociedade brasileira, porque se abre uma nova conjuntura no nosso país, e todos e todas nós precisamos cumprir esse papel. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção, né, nessa fala aqui agora, sobre a necessidade de um revogaço envolvendo a Emenda Constitucional 95 e construir uma força social para tal, com debate, com organização dos sindicatos classistas, dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, dos parlamentares comprometidos com as reais necessidades da população brasileira, é que nós não podemos desacumular a energia social alcançada e que resultou em um clamor social pela necessidade de deixar para trás esse instrumento pernicioso que é a Emenda Constitucional 95, que está, como dissemos, a serviço do sistema financeiro internacional e a serviço daqueles que acumulam fortunas astronômicas sob a lógica de valorização do capital fictício que não resulta em nenhum benefício para a grande maioria da população brasileira. Então, digamos, junto com essas 3 medidas importantíssimas que você coloca, Maria Lúcia, eu traria aqui a questão da Emenda Constitucional 95, e nós não podemos desanimar pensando que não vai se dispor de maioria consolidada no Congresso ou que a autoridade monetária, né, demorará 2 anos, a menos que se revogue a Lei 179, para que possa ter outra orientação, e isso é uma outra luta que nós devemos fazer, ou ainda pensar as pressões do mercado. Ao contrário, nós precisamos desde já construir um cenário que altere a correlação de forças para que as medidas urgentes que precisam ser tomadas para nós mudarmos a política econômica e o modelo produtivo do nosso país sejam alcançados.